Notebook barato, Asus E510MA. Esse notebook é um notebook mais custo-benefício, né? Ele tem configurações mais simples, mas também é mais barato, né? É interessante para quem procura uma máquina para estudar, para trabalhar aí e para pequenas tarefas mais leves, tá? Então bora lá pro vídeo, pessoal. O processador dele é um Celeron N4020, que já é um conhecido nosso aqui, né? Tem vários notebooks que usam esse processador. O clock dele é de 1.1 e vai até 2.8, tem 2 núcleos e 2 threads, tá? E o TPD dele, né, é de 6 watts. Então, ele gasta bem pouca energia, tá? Bem pouca energia mesmo. O modelo dele, que eu falei para vocês, é o E510MA. A média dele do CPU Mark ali foi 1.567 pontos, tá? Para você ter uma noção, digamos que você quer usar Photoshop, mas se você quer usar fluido, quer usar gostosinho, assim, quer usar bem mesmo Photoshop, sem se incomodar, você precisa ali de uns 5 a 6 mil pontos. Então, daí você tem uma ideia mais ou menos do que você tem aqui, tá? Dá para usar Photoshop com esse computador? Claro que dá, claro que dá. Só vai depender da tua paciência. Se você tiver paciência, você consegue usar, porque ele vai demorar. Eu fiz um vídeo aqui no canal, no Shorts, e eu coloquei aqui o celular para filmar. Levou 1 minuto e 49 segundos para abrir o Photoshop, só para abrir, numa máquina normal, né? Esse aqui vai abrir mais rápido porque ele usa SSD, mas numa máquina que eu usei para teste era HD, tá? Então, se você tiver paciência para usar, claro que funciona. Só que tem que ter bastante paciência, né? Esperar 2 minutos para abrir o computador, para abrir o programa, né? Então, tem que ter aquela paciência. A placa de vídeo dele é uma Intel Graphics 600 e ele tirou nota 328 no G3D Mark, tá? É uma nota baixa, não é uma nota muito grande coisa, não, tá? É uma plaquinha bem simples mesmo, bem humilde, para coisas básicas. A tela dele é de 15,6, resolução 1366 por 768, que é a resolução HD, tá? Ele tem aspect 16 por 9, que é aquele mais esticadinho. O brilho dele é 200 nits. Ele tem NTSC de 45%, anti-reflexo e o corpo tem 84% ali. Então a tela é bem mais fininha, tá? A proporção da tela ali. É uma tela bem simples, tá? Bem humilde. As dimensões dele, largura 36 e a profundidade 23,6 centímetros. Ele tem a espessura de 1,81 e o peso dele é 1,630 kg, tá? Então é uma máquina bem leve, é portátil para você levar para a faculdade, para o trabalho, para várias coisas aí. É uma máquina bem bacana nesse sentido, tá? De portabilidade. A memória dele é de 4 GB, tá? Ela é um board soldada e não dá para trocar. E segundo o site da Asus, eu olhei no site da Asus ali, a memória máxima é 4 GB. Então não dá para fazer nada. Se comprou assim, vai ficar assim, tá? Isso que tá no site da Asus, tá? Pode ser que seja diferente, não sei, pode ser que esteja errado lá, mas é a informação que eles deixaram lá. Armazenamento, ele tem um armazenamento de 128 GB eMMC, tá? Não é SSD, tá? Não é um M2, por exemplo. É uma memória diferente, ela é melhor que HD, mas não é tão top quanto um SSD legal, assim, um M2, tá? Mas não é tão lento, tá? Então vai ficar entre os dois ali. Vai ter uma velocidade legal pelo custo-benefício, pelo modelo da máquina. Se você pegar ela num preço bom assim, acho que é bacana. Ele tem um slot M2 vazio, tá? Então você pode pôr um SSD nessa máquina caso você queira. Portas e conexões. Ele tem uma USB 2.0, uma USB 3.2 tipo A também, né? E uma USB 3.2 Type-C, tá? Então ele tem duas USB tipo A e uma Type-C. Tem a porta HDMI 1.4, tem aquele P3, né? Que é o headphone e microfone. E ele fala que tem o SD, mas na foto não dá pra ver, tá? Pode ser que seja na frente ou atrás, sei lá. Ou pode ser que a foto esteja errada, não sei. Às vezes o fabricante coloca a foto errada lá no site. Pode ser também. Ou pode ser a descrição esteja errada. Mas essa é a informação que tá lá no site da Asus, tá? Caso você queira comprar essa máquina, tiver com dúvida, manda mensagem pra mim aqui, deixa nos comentários que eu vejo com a Asus lá se tem ou não essa portinha, tá? Conectividade. Essa máquina tem o Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 e não tem entrada de rede, tá? Então ela não tem aquele cabinho de rede, o RJ45. Bateria. A Asus fala que ele dura até 8 horas, né? Segundo a Asus, a gente não sabe qual que é o uso, né? Se o brilho vai ser bem pouquinho, mas pelo processador que tem um DDP bem baixo, eu acredito realmente que dura bastante essa bateria. Só não sei se dura 8 horas, né? Ele tem uma bateria de 3 células, 4.000 mAh de 42 watts e um carregador de 33 watts. O teclado é um teclado chiclete padrão, tá? Ali a Asus fala que ele tem um deslocamento de 1.33 milímetros, então ele é bem baixinho. É o ABNT2, né? Que é padrão brasileiro. Tem teclado numérico também e não é retroiluminado, tá? Então vai ser um teclado bem baixinho, tipo ele da Apple, assim, bem baixinho, pequenininho, que roda nessa máquina. Vai rodar o pacote Office, então você vai conseguir abrir algumas abas do Chrome, Netflix. Se você tiver muita paciência, você vai conseguir usar o Photoshop, tá? Mas muita paciência. Não tô dizendo que roda perfeito, tá? Depois não vem ficar bravo comigo aqui, que você comprou a máquina e tentou usar Photoshop, você já vai sabendo. Se você quiser usar Photoshop, você vai ter que ter muita paciência, vai ter que se abre ali o Photoshop, vai tomar um café, volta, clica em alguma coisa, vai tomar outro café, volta, vai ser tipo assim. E o Core é a mesma coisa. Aqui em casa a gente tem um Celeron bem antigo, bem mais antigo que esse, e é com HD. A minha tia usava ele, ela fazia um monte de coisa com o Corel, só que tem paciência, né? Então demora bem mais para fazer as atividades. Se você quiser usar um editorzinho de vídeo, aqueles mais simples, tá? Você consegue, sim, um editor que nem aquele que vem no Windows, assim, aqueles bem basiquinhos, você consegue. Só que realmente vai ser bem mais lento, tá? Porque 4 GB é muito pouco. Se você quiser jogar alguns joguinhos, assim, um Minecraft, um LoL, Brawlhalla, um Dota 2, um CS, um Free Fire, vai rodar também. Ali no basicão mesmo, no mínimo, tá? Bem no mínimo mesmo, mas você consegue se divertir. Pessoal, se
Lembrando que se vocês gostaram dessa máquina e querem adquirir ela, tem link aqui na descrição, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve para receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.